Em 1989, uma reunião organizada pelo Instituto Internacional de Economia, em Washington, propôs reformas para que os países da América Latina retomassem a trilha do crescimento e do desenvolvimento. Nasceu aí o Consenso de Washington, uma espécie de bula com prescrições consensuais, austeridade fiscal, elevação de impostos, juros altos para atrair investimentos estrangeiros, privatizações, em nome da boa administração do setor privado e da incapacidade dos Estados. O mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização, ajudando a considerá-lo o único caminho histórico, acaba também por impor certa visão da crise e a aceitação dos remédios sugeridos. Na verdade, porém, a única crise que os responsáveis desejam afastar é a crise financeira, e não qualquer outra. O Consenso de Washington representou para a América Latina um fruto envenenado. No Equador, país com 25% de índios e 55% de mestiços, o movimento indígena Pachacuti comanda a revolta. A crise se torna aguda com os programas de privatizações e extinção de serviços estatais. Em janeiro de 2000, a completa dolarização da economia provoca um grave levante popular que termina 15 dias depois com a queda do presidente. Ainda em 2000, na Bolívia, o governo pressionado pelo FMI e pelo Banco Mundial privatizou a água potável na região de Cochabamba. A resposta popular de uma sociedade formada por 70% de índios e mestiços explodiu em gigantescas rebeliões comandadas por movimentos sociais autônomos. O governo perdeu o controle e reagiu como de hábito. A morte de um jovem comoveu o país. A pressão popular obrigou a desprivatização da água. A decisão e a luta de homens, mulheres, niños e ancianos de todo o povo de Cochabamba. Este es un primer paso que se ha dado, muy pequeño pero importante, de la significación que tiene la democracia. Muchos habíamos pensado que la globalización nos había quitado esa capacidad de poder unirnos, de poder organizarnos, esos sentimientos de solidaridad que la gente tuvo antes, en el pasado, cuando nos contaban sus viejas luchas, nuestros papás y nuestros abuelos. Em seguida, de setembro a dezembro de 2000, mais de 70 pessoas morreram na luta pelo controle do gás e petróleo. Exigíamos la nacionalización e industrialización de nuestros hidrocarburos. Pero como actualmente la clase política que está en el gobierno no nos hicieron caso. Inmediatamente ellos se juegan con el pueblo y todas las leyes y las decisiones que toman en el Parlamento siempre están en contra de los pobres. Nosotros tenemos una lema. Ese lema es el alto de pie, nunca de rodillas. Mira, el kilo de 10 kilos aquí nos está vendiendo a 25 bolivianos y allá a 60 centavos de dólar dice que venden en bruto. Y eso no es justo, señorita periodista, que nos haga de esta manera. Más al contrario, deberíamos de tener nosotros el gas a bajo precio para los bolivianos y para los extranjeros. Hubiese sido en un precio más alto, tal vez así. Pero ni aún así no estamos conformes. No, aquí queremos que se nacionalice y que se nacionalice. Eso es lo que queremos nosotros. A economia da Argentina foi destruída pela política da ditadura militar.
e destroçada pelos experimentos do neoliberalismo. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. As privatizações e a abertura da economia levaram a uma quebradeira total no país. Fábricas fecharam. Empreendimentos foram abandonados. Trabalhadores converteram-se em cartoneiros catadores de papel. O panelaço no final de 2001, que derrubou 3 presidentes da República em 2 semanas, levou às ruas cidadãos da classe média, que da noite para o dia, pela desdolarização da economia, tornaram-se os novos pobres do país. Estamos llenos de canallas, atorrantes, vendepatria, sinvergüenza. Menem, Cavallo, de la Rúa, Dualde, todo Rufucao. Es peor que lo que han hecho los bancos extranjeros. Porque estos tipos han vaciado a las empresas argentinas y han dejado sin trabajo a los argentinos que se están muriendo de hambre, querido. Los argentinos tienen que hacer conciencia y estar en la Plaza de Mayo y no salirnos de allí mientras no echemos a todas estas ratas salvajes que están usurpando el poder. Son asesinos, igual que Dualde, son narcotraficantes, ladrones y todo lo que ustedes le puedan admirar, porque han destruido jubilados, familias completas, desocupados y otros trabajadores, a todos han destruido, le han robado los ahorros, así como me los robaron a mí, le robaron a todo el mundo, no tienen vergüenza, son la vergüenza mundial. No Brasil, a privatização de grandes estatais gerou protestos isolados. O país entrou às cegas na modernidade. A ilusão da moeda forte e do consumo fácil anestesiou a população. Para o economista Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia e economista-chefe do Banco Mundial entre 1997 e 2000, esse receituário violento não provém de análise econômica, mas de postura ideológica. The Washington Consensus was neither necessary nor sufficient for growth. There were countries like Bolivia that seemed to follow all the dictates of the Washington Consensus. They said, we felt the pain, when do we get the gain? And they waited, and they waited, and they waited, and they're still waiting. And then there are countries like China that did not follow the Washington Consensus, and they've grown and grown and grown. Agora, essa história que os Estados Nacionais estão diminuindo a importância é uma história da carochinha que os países ricos nos contam. Porque o Estado Nacional, por exemplo, norte-americano, vai muito bem, né? Inclusive, digamos, bem do ponto de vista de força do Estado, com gastos militares como nunca houve antes, né? Com um empenho direto, digamos assim, dos agentes comerciais do governo americano para defender os interesses das empresas norte-americanas, o que é normal, aliás, né? Então, agora, aí eles nos dizem, não, o Estado não tem importância, quer dizer, não estou dizendo que eles, norte-americanos, mas esses pensadores da globalização muitas vezes nos dizem isso. Isso é que, digamos, crê quem quer ser enganado. O que nós estamos estudando aqui é, sobretudo, essa relação entre globalização, isto é, o grande dinheiro, a grande informação e o território. O território como matriz da vida social, econômica e política. A Boeing, maior montadora de aviões do mundo, é bom exemplo do fornecimento em rede planetária. O modelo 777 recebe componentes de 322 fornecedores em 38 países. E suas 3 milhões de peças, do rebite à turbina, são fabricados por 1.700 intermediários em 37 nações. De onde prosseguem para Everett, onde a Boeing tem o maior edifício industrial do mundo. Na montagem final, a Austrália fornece os lemes de direção e profundidade. O Canadá, a parte posterior das asas. O Reino Unido, os computadores primários de voo. O Japão, os lavatórios. E a Embraer do Brasil, uma peça do leme vertical. As grandes empresas são esse centro frouxo do mundo e que, escapando
ao controle dos estados e que, se distanciando de uma relação mais obrigatória com os territórios, acaba por lhes permitir uma ação sem responsabilidade. As grandes empresas não têm responsabilidade social, não têm responsabilidade moral, sobretudo, e é por isso que desorganizam os territórios, tanto socialmente como moralmente. O filme Corporation, dos cineastas canadenses Mark Akbar, Jennifer Abbott e Joel Becken, denuncia a exploração de mão de obra no terceiro mundo. Trata-se de uma divisão internacional de trabalho injusta e desigual. Distribuição de mais pobreza para os pobres e concentração de mais riqueza para os ricos. A Nike transferiu sua produção industrial para países onde não há limites para a exploração de mão de obra. Contabiliza o tempo de trabalho de seus funcionários em frações de segundo. Assim, mascara os verdadeiros valores dos salários pagos. O diretor do Comitê Nacional do Trabalho norte-americano, Charles Kenneham, denuncia a divisão do trabalho na globalização, que distribui migalhas mundo afora enquanto elimina empregos nos Estados Unidos. To make this stuff concrete as possible, we purchase all of the products from the factories that we're talking about. This shirt sells for $14.99, and the women who made the shirt got paid 3 cents. Liz Claiborne jackets made in El Salvador. The jackets are $178, and the workers were paid 74 cents for every jacket they made. Alpine car stereos, 31 cents an hour. De fato, para a grande maioria da humanidade, a globalização está se impondo como fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. A fila na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, não é para assistir a nenhum desfile de escola de samba, mas simplesmente para conquistar uma vaga para a gari da empresa pública de coleta de lixo da cidade. A abertura dos portões revela a angústia dos que lutam por um emprego estável e seguro nesta globalização, onde os de baixo, a cada dia que passa, trabalham mais com menos direitos. O desemprego aparece já como uma coisa normal. Os arautos da globalização e o aparente Estado explicam que o desemprego é uma condição para chegarmos a mais globalização. Por conseguinte, sofremos. Aumentam também o número de pobres. Há mais 600 milhões de pobres hoje do que em 1960. 1,5 bilhão de pessoas ganham menos de $1 por dia. E diante disso, a pobreza é tratada com naturalidade. Alô, amigo, alô, chefia. Seu futuro não pode ser decidido a revelia. Lembra daquele tempo em que seu salário ainda valia mais ou menos 50 anos, eu diria. Alô, amigo, alô, chefia. Seu futuro não pode ser decidido a revelia. Se o presente é omisso, aí fica difícil. Tem que botar a mão na massa, dar um jeito nisso. A humanidade se divide em 2 grupos. O grupo dos que não comem e o grupo dos que não dormem, com receio da revolta dos que não comem. Josué de Castro, em Geopolítica da Fome.